devagar, porque já tive pressa e leva esse sorriso, porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe só levar certeza de que muito pouco eu sei, ou nada sei. Muito boa noite, façam uma excepcional noite. Tudo bem com vocês? Para quem está vendo pelo replay, sejam todos bem-vindos à nossa segunda aula da jornada da autoestima. Nós estamos falando, como falamos na aula anterior, na primeira aula, né, sobre a importância da autoestima. Muitas pessoas não sabem nem o que é a autoestima, né? Nós estamos desmistificando, à luz da neurociência, da psicanálise, da PNL, sobre o que é de fato a autoestima. E é importante a gente ter consciência e dar nomes às emoções e aos sentimentos, né? Primeiro a gente tem que diferenciar o que é uma emoção e o que é um sentimento. Para você que está chegando agora, sejam todos bem-vindos. Eu sou Luciano Mendes, psicanalista e graduando em marketing. E nós estamos falando nessa série de autoestima sobre como você melhorar a sua comunicação interna e, consequentemente, melhorar a sua comunicação externa, as suas relações, seja no trabalho, seja nos seus relacionamentos. Porque a gente sabe que a autoestima é tudo. Primeiro a gente tem que olhar para dentro, para depois olhar para fora. Não adianta você querer resolver seus problemas externos, sendo que a origem, a raiz da depressão, da ansiedade, das angústias, a raiz de muitos problemas acontece internamente. Alô, Leonardo Leal, meu médico, tamo junto, meu querido. Sejam bem-vindos. Então, o que acontece? A maioria de nós tem problemas emocionais, que são chamados desordens emocionais. E o que são essas desordens emocionais? Nós iremos aprofundar hoje nessa nossa aula muito breve, muito objetivo. Eu acho que eu não vou passar nem de meia hora, vai ser muito rápido, 20 minutos no máximo. Porque o Instagram, a rede social, requer que seja rápido e objetivo, direto ao ponto, sem enrolação. Certo? Então, maravilha! Satisfação imensa estar com vocês essa noite. O que acontece? A maioria de nós está preso, como se tivesse um maníaco dentro de nós enjaulado. Calma aí, Luciano. Justamente, tem pessoas que estão presas e estão se sentindo pressionadas, sufocadas emocionalmente, devido às desordens emocionais. As desordens emocionais ocasionam problemas nos relacionamentos, nos casamentos, porque são pessoas que não conseguem controlar os níveis de ansiedade, os níveis de depressão. Mas espera aí, todo mundo tem depressão, todo mundo tem ansiedade. Sim, em maior grau ou menor. Imagina como se fosse um termômetro. Aqui é o eixo, aqui é o centro, é o equilíbrio, né? Tá aqui, ó. Isso aqui é o eixo que está segurando essa caneta, digamos assim, né? É o centro, é o meio, é o ponto de equilíbrio, ponto central. Nessa extremidade está a ansiedade, nessa extremidade está a depressão. De uma maneira simples, para que todo mundo consiga entender. A ansiedade é aquilo que você coloca expectativa no futuro. Eu quero que chegue logo a próxima semana para mim fazer aquela prova. Você está com ansiedade, querendo que chegue logo essa prova, né? E aqui está a depressão, do outro lado. Na outra margem do rio está a depressão, que é o apego ao passado, o apego às coisas que passou e você não consegue mudar, né? Aqui na frente, a expectativa do futuro, que causa a ansiedade, a euforia, a falta de ar. Alô, doutor Eduardo Leal, seja bem-vindo, meu querido. O que acontece? E na outra margem está a depressão. Então, de uma maneira muito didática, muito simples, todos nós temos em maior ou menor grau ansiedade e depressão. Aonde está, Luciano, as desordens? Quando fica descompensado para um desses eixos, para um desses lados. Quando eu estou descompensado, colocando muita
atenção, muito foco no que já passou e eu sei que eu não vou conseguir mudar meu passado. E quando eu coloco muito foco, muita atenção no futuro, e aquilo me corta o ar, aquilo que me sufoca, eu fico naquela euforia, naquela expectativa, e essa ansiedade toma de conta. Tem pessoas que têm ataques de ansiedade, não é verdade? Simplesmente porque muitas vezes não conseguem contemplar o momento presente, estar com seu eu 100% presente. Existem técnicas de meditação, técnicas de respiração guiadas. Você vai encontrar muitas técnicas no YouTube de respiração guiada para você se concentrar, para isso te trazer para o momento presente, né? A gente observa que a sabedoria milenar dos orientais é muito baseado nisso. Não é à toa que é uma tradição milenar a de você meditar, que é você estar presente no momento que você está. Você tirar o foco da sua atenção do passado e tirar o foco da sua atenção do futuro. É você contemplar o silêncio, contemplar o vazio, contemplar a sua própria presença, né? Então por isso que é importante você silenciar a sua mente. Quem de vocês já tentou dormir à noite e não conseguiu? Quem de vocês? Coloca uma mãozinha assim, ó, aí nos comentários. Eu, muitas vezes, tento dormir e não consigo. É algo normal, porque você tem projetos no dia seguinte, você tem prazos para entregar, você tem serviços para prestar, e a mente ela fica, né, trazendo coisas do passado e coisas do futuro, te colocando num estado de hiperatividade, de euforia, e você não consegue desligar a sua cabeça para dormir, para entrar em sono. Não é verdade? Então a gente observa que existe o observador e existe a consciência, existe a vozinha falando na nossa cabeça, né? Então quando a gente entende que existe a gente que está contemplando, que está escutando, existe essa vozinha que é uma segunda pessoa interna, né? A gente começa a vislumbrar algo chamado autoconhecimento, né? E no decorrer dessas mini aulas sobre autoestima, a gente vai se aprofundar sobre o que vem a ser essa voz. Como a gente consegue separar nós dessa voz, né? Porque essa voz, ela muitas vezes é perturbadora. Ela te acusa, essa vozinha na sua cabeça, ela te coloca para baixo. Essa vozinha na sua cabeça fala que você não consegue, que você não é bonito o suficiente, que você não tem preparo suficiente, que você não está bom o suficiente, que você não é uma pessoa amável, que você não é uma pessoa confiável, que você não vai ser feliz na sua vida. Enfim, essa vozinha na nossa cabeça muitas vezes é negativa. 80% do tempo ela é negativa. E não sou eu que estou falando isso. A Organização Mundial da Saúde diz que 80% dos pensamentos nossos num dia são negativos. Ou seja, por isso que as pessoas estão entrando nessa era de ansiedade, de depressão profunda, casos, né, de pessoas atentando contra a própria vida, né? Ou seja, chega no momento que a ansiedade, a depressão, as desordens mentais sufocam. Mas eu tenho uma missão como ser humano, como a imagem e semelhança do Criador, como filho de Deus, de resgatar o máximo de pessoas, né, para que elas possam resgatar a sua autoestima, resgatar o seu poder pessoal, resgatar a sua postura de enfrentamento, a sua gestão das próprias emoções, não é? Nós temos uma responsabilidade social. A gente como profissional, com profissionais da saúde, no meu caso que é a psicanálise, nós temos uma responsabilidade, né, de orientar, de colocar, de dar instrução para que as pessoas possam recuperar a sua autoestima, né? Diferente do coach. O coach, ele vai falar o que você tem para dizer. O terapeuta não. O terapeuta, ele está num papel de curador, de ouvir, entender as suas demandas e fazer com que você venha refletir sobre essas demandas e você mesmo venha descobrir no seu tempo o que você precisa, né? O coach ele vai falar, o mestre ele vai falar o que você tem para fazer. O terapeuta não. Ele vai fazer com que você chegue na conclusão,
no seu tempo, porque às vezes a gente dá um direcionamento para uma pessoa e aquele direcionamento não é a hora propícia dela, porque ela precisa passar por determinadas fases de amadurecimento material, espiritual, ela precisa passar por determinados amadurecimentos emocionais. Talvez você está privando a pessoa de viver uma frustração que lá na frente vai fortalecer ela ainda mais. Então veja que é uma camada mais profunda, né? Claro que o coach, ele nos dias de hoje, está desmoralizado, né? Porque as pessoas colocaram o coach na caixinha da piada, da desconfiança, né? Do trapaceiro, mas não. Existem bons profissionais, assim como existem bons médicos, bons advogados, maus advogados, assim como existem bons gestores e maus gestores. Em todas as profissões existe o bom e existe o ruim. Só que o que distingue o bom e o ruim? São os resultados, a metodologia, a forma didática de ensinar, de explicar, para que as pessoas possam entender. Ok? Então vamos dar continuidade à nossa aula sobre autoestima. Primeiro nós temos que entender o que é emoção e o que é o sentimento. Tem pessoas que não sabem distinguir. Você colocar nomes, dar nomes a essas emoções e sentimentos é interessante para o seu próprio autoconhecimento, para você entender o que se passa dentro de você. Existe um turbilhão de pensamentos, sentimentos, emoções e as pessoas não sabem distinguir o que é pensamento, o que é emoção, o que é sentimento. Tá, vamos lá, de maneira prática e simples para que você possa compreender. A emoção, ela é uma reação física, é uma reação imediata, ou seja, inconsciente. O que é emoção? Por exemplo, chega um assaltante na sua casa agora, você vai sentir medo, né? Ou explode uma bomba em cima da sua casa, em cima do seu apartamento, perto do seu quintal, você vai se assustar. É uma emoção imediata. É uma resposta do seu organismo de imediato. É um medo, é uma curiosidade, é um pavor, né? É uma emoção instantânea. E o que é o sentimento? O sentimento é a interpretação dessa emoção. O sentimento é diferente. A emoção é uma reação física imediata. Já o sentimento é uma interpretação dessa emoção. Ou seja, eu senti um medo, porque uma bomba estourou aqui no meu telhado. Mas se eu, com esse medo, continuar sentindo esse medo, e esse medo me tornar um sentimento, uma fobia, por exemplo, eu vou ficar num estado de pânico, de terror, de aflição, de forma contínua. Uma semana, um mês, isso se tornou um sentimento, enraizou, né? Ou seja, a emoção é um disparo imediato, o sentimento é a interpretação da realidade. E é algo mais demorado, é algo mais mental. Quando demora mais, quando se prolonga mais, se torna um sentimento, né? Então, a gente tem que saber o que é uma emoção e o que é o sentimento. Para você que está chegando agora, compartilhe essa live com 3 amigos seus. Compartilhe o que é bom. Estamos falando sobre autoestima positiva, ok? Então o que acontece? A sua consciência, nós temos que entender que nós temos uma consciência. É essa vozinha que fala na nossa cabeça, que a gente chama de consciência. O que é a consciência? É o seu colega de quarto. Imagine só que você está convivendo com um colega de quarto, um inquilino dentro da sua cabeça. Tem até uma música aí do sertanejo que fala assim, que você alugou um triplex na minha mente, né? Então o que acontece? Essa vozinha na sua cabeça é o seu coleguinha de quarto, a sua consciência. Então a proposta, o que eu tenho para indicar para você hoje como exercício prático, como tarefinha, é que você venha observar que esse coleguinha de quarto, a sua consciência tem falado para você. Esse colega de quarto seu é seu melhor amigo? Ele te incentiva? A vozinha da sua cabeça, esse coleguinha de quarto, ele fala palavras negativas ou positivas na maior parte do tempo? Eu quero que você tome consciência dessa vozinha interna. Se é uma voz positiva, se é uma voz negativa, na maior parte do tempo. Quando você começa a se observar e quando você começa a entender que tipo, que tom
que essa vozinha diz e se comunica com você, você começa a sua jornada de autoconhecimento. É por aí. É você parar e entender que vozinha é essa dentro de você. E se coloque, o nosso eu é apenas um espectador passivo. A gente só escuta. Imagine que existe a voz e existe você. A vozinha está falando o tempo todo. Daqui a pouco você tem que ir para a academia. Daqui a pouco você tem que levar seu filho na escola. Daqui a pouco você tem que pagar aquele boleto que está atrasando. Está chegando o dia 10 de junho de 2025. Está vencendo aquele boleto. Daqui a pouquinho está chegando férias, mês de julho. Você já comprou suas passagens para viajar? Essa vozinha é o seu coleguinha de quarto. É a voz da sua consciência que está falando o tempo todo dentro da gente. Essa voz ela é negativa ou é positiva? Na maior parte do tempo. Isso é um exercício de autoconhecimento. É uma primeira janela de abertura, primeiro movimento de abertura para o autoconhecimento, para você se compreender. Quantas pessoas não morrem, não falecem e não conseguem ao menos se entender, ao menos tentar compreender o que se passa dentro delas, não é verdade? E nós como seres humanos, como pessoas feitas de corpo, alma e espírito, temos o dever de nos conhecer. Porque quando eu me conheço melhor, eu consigo tratar melhor as pessoas à minha volta. Porque eu e a outra pessoa somos iguais, somos feitos da mesma matéria-prima, não é verdade? Então quando eu me autoconheço, quando eu me comunico melhor comigo mesmo, eu vou melhorar as minhas relações com a sociedade, com as pessoas à minha volta, com o colega de trabalho, com o meu relacionamento, com os meus pares, com a minha família, as minhas relações sociais, de trabalho, enfim. Eu vou melhorar a qualidade de vida no geral. Vejo o tanto que isso é importante. E quantas pessoas não menosprezam o autoconhecimento, não menosprezam a terapia, né, como uma ferramenta de ajuda. Ah, Luciano, todo mundo precisa de terapia? Talvez. Talvez sim, talvez não. Tem pessoas que passaram a vida toda sem ir uma vez sequer no terapeuta. Por quê? Muitas vezes tiveram postura de enfrentamento, conseguiram confrontar, mas essa geração que nós estamos vivendo é uma geração carente de ser ouvida. Nossos pais, nossos avós, as pessoas eram forjadas no fogo, né? As pessoas iam para a batalha, as pessoas lamentavam menos, tinham seus problemas, tinham suas dificuldades. Por exemplo, se a gente for ver um camponês do século XVII, um agricultor, uma dona de casa no século XVII, a gente vai observar uma dificuldade absurda, né? Seja da parte sanitária, a parte de higiene, a parte de saúde bucal, as pessoas caíam com facilidade os dentes, não tinha antibiótico, não tinha vacinas. Então, observe o tanto que a vida era mais difícil, né? Há 200, 300 anos atrás. Não muito longe não, 1800 agora, época da minha bisavó. O tanto que a vida era complicada, né? A mulher ela não tinha essa liberdade que tem hoje para ter 1, 2, 3 casamentos. A mulher ela tinha que... Os pais escolhiam com quem ela iria casar e ela ia até o final da vida. Ou seja, hoje nós temos toda a liberdade do mundo. Nós temos toda a facilidade. Nós temos a tecnologia a nosso favor. Nós temos a robótica, a nanotecnologia, a biomedicina. Nós temos aí o avanço da inteligência artificial. Nós temos o avanço da computação, chegando aí a computação quântica, meu Deus do céu. Então, veja que nós estamos rompendo em tecnologia, em sofisticação, rompendo em... Nunca houve, presta atenção no que eu vou falar, nunca houve um romper tão grande, um crescimento tão absurdo quanto agora. Por quê? Nós estamos evoluindo em mais de 12 áreas, de maneira exponencial. Na robótica, na computação gráfica, na inteligência artificial, na computação quântica, na biomedicina, cirurgias feitas de maneira remota, né? Com a precisão absurda, que nem a mão humana consegue, né? Você vê a biomedicina, o robô fazendo, dando ponto, fazendo a sutura ali dos curativos, das feridas, de uma maneira tão precisa, tão metódica e tão
perfeita, né? Que é impossível o ser humano chegar nesse nível. Então veja que nós estamos avançando absurdamente em tecnologia. Mas será que nós estamos avançando em saúde mental? Será que nós estamos avançando como espécie, nos desenvolvendo espiritualmente, nos desenvolvendo emocionalmente? Será que nós não estamos ficando mais burros com a inteligência artificial? Porque está tudo na palma da nossa mão. E o que vai diferenciar uma pessoa, um bom profissional no futuro? Daqui 5 anos, boa parte das profissões que a gente vê hoje em dia vão deixar de existir. Porque as pessoas estão sendo substituídas drasticamente por máquinas. O que uma inteligência artificial faz com perfeição, né? E o ser humano muitas vezes vai falhar, vai faltar no horário de serviço, não vai entregar nos prazos. Você joga tudo nas IAs, ela resolve tudo. Tudo automatizado, tudo em tempo hábil, você programa, coloca os prompts, te entrega tudo. Você pode ter 10, 50 funcionários através das IAs. E o ser humano? A matéria-prima ser humano. Nunca se ouve tanta obsolescência programada. O que é obsolescência programada? As coisas se desvalorizando, vencendo, tudo muito rápido, o consumo acelerado, né? Será que a gente está evoluindo como espécie emocionalmente? Será que lá no passado a gente não estava muito mais evoluído no sentido de sabedoria, no sentido de maturidade? As pessoas hoje, você está vendo aí, né? Mães de bebês reborns, a juventude fragilizada, a juventude fraca, são homens fracos, homens sem masculinidade, homens sem virilidade, sem força, né? Sem testosterona. Mulheres, por sua vez, ocupando o lugar dos homens, porque os homens deixam de fazer o seu papel de homem e as mulheres têm que assumir a postura do homem, né? Ou seja, as mulheres estão muito mais macho do que os homens hoje em dia. Então observa que há uma carência, há uma fraqueza generalizada, né? A juventude, então, pelo amor de Deus. Então, a gente vive uma crise absurda de saúde mental. Uma crise de saúde mental. Até 2030, você vai ver uma explosão absurda de pessoas com desordens mentais, emocionais. Quanto mais se avança com a tecnologia, mais preguiçosas as pessoas ficam, mais doentes, mais obcecadas, mais fora da realidade elas ficam. É uma faca de dois gumes. A sociedade se desenvolve, ela vai para outros níveis de sofisticação, de tecnologia, mas nem todo mundo está preparado para isso. Falta sabedoria, falta ordem emocional. Você pega um quadro, por exemplo, do Pollock, aquele pintor que só joga as tintas assim de qualquer jeito, famoso no mundo todo, né? O que acontece? Você pega um quadro do Pollock, aquilo ali é um retrato da desordem humana, é o retrato da desorganização emocional das pessoas. Pode parecer um escarro, não é uma arte. As pessoas dizem que é arte, é um escarro, mas na verdade é um retrato do mundo pós-guerra, um mundo confuso, um mundo conturbado. É assim que é a mente das pessoas. Ele retratou de maneira fidedigna, ele foi preciso em retratar a realidade. As pessoas estão confusas, estão embaraçadas, ninguém sabe o que é GLBTQIA+, Y, não sei o que lá. Ok, cada um tem direito de ser o que quiser, não é verdade? Ninguém tem nada a ver com a vida particular das pessoas, né? Então o que acontece? Mas no mundo pós-guerra, no mundo cheio de perturbações, no mundo cheio de conflitos, o Pollock, ele retratou de uma maneira absurda, muito precisa, como era a desordem no mundo. Depois você procura quadros do Pollock. Ele é um pintor. Ele é muito conhecido aí no século passado, século XX. E você vê as pinturas da época da Renascença, uma ordem, retratando a realidade. Você pega um Michelangelo, você pega um Leonardo da Vinci, um Rafael, né? Esses grandes pintores também, retratando a realidade, retratando a morte e ressurreição de Cristo,
retratando fatos históricos. É um outro tipo de traço, mostra uma outra beleza, uma profundidade, uma poesia. Você se emociona, você vê que existe uma profundidade, um requinte de detalhes, de sombras, de nuances, né? Então, o que acontece? Isso tudo é um reflexo da nossa saúde mental e emocional, inclusive na arte, né? Na música. Um povo que não tem o mínimo de ordem, porque só existe beleza na ordem. Chega na sua casa e bagunça tudo, joga tudo pro ar, suja tudo, joga tinta nas paredes, né? Faz xixi e não dá descarga. Não faz um mês de bagunça na sua casa, faz um mês. Deixa as teias de aranha comer tudo, deixa acabar com tudo. Um mês, você vai ver que não vai ter beleza. Não é verdade? Por quê? Só existe beleza na ordem. No caos não existe beleza. O caos é uma mistura de tudo, né? O caos é um caldeirão, é um potencial de ordem, mas não é a ordem em si. O caos é a distorção, da onde tudo surge, porque o mundo ele surgiu do caos, né? Deus disse: haja luz e houve luz. Mas só existe beleza na ordem. Só houve beleza, só houve luz depois que o Criador falou: haja luz, façam-se os céus, a terra. Aí o mundo surgiu da maneira que nós vemos: cachoeiras belíssimas, vegetação, animais, seres humanos, né? Aí houve beleza. Mas anteriormente havia só escuridão, só o caos. Ou seja, um potencial de ordem, um potencial de criação, né? Então, observe, só existe beleza na ordem. Por isso você precisa colocar ordem na sua vida. Ordem material. Você precisa se alimentar bem, nutrir sua cabeça, nutrir seu corpo, se alimentar bem. Você precisa tomar as vitaminas que você necessita. Você precisa estar bem, porque às vezes a pessoa tem depressão e ansiedade, não é por causa dos problemas, simplesmente é porque está faltando vitaminas. A pessoa está carente de vitaminas. Então você tem que ir no médico, você tem que ir no nutricionista, fazer uma bateria de exames todo ano, ver quais são as deficiências de vitaminas que você está precisando. Deficiência de ferro, deficiência de vitamina C, de vitamina D. As pessoas não pegam sol hoje em dia. Você vê os antigos egípcios, eles tinham solódromos, né, que as pessoas ficavam expostas à luz do sol para curar doenças. Você veja a importância do sol para os antigos. E hoje em dia as pessoas não querem pegar sol. É de protetor solar o tempo todo, com medo de câncer solar, sendo que a melhor hora para você pegar sol é o sol de meio-dia. Não para você saturar no sol quente, não para você assar no sol quente. Você pega 10, 15 minutinhos de sol, expõe a sua pele ao sol. O sol, o seu organismo ele absorve e transforma em vitamina D, aumenta a sua imunidade, né? Melhora todo o seu sistema. As pessoas perdem as principais fontes de vida disponíveis, gratuitas. Pé no chão, é comprovado também que você descarrega as energias, né? Se acordar, colocar seus pés no chão, ter contato com areia, né? Por isso que as crianças que são criadas em apartamento têm uma tendência de ficarem mais doentes, porque não pega o sol, não pisa na terra. Você vê as crianças de antigamente, todo mundo brincava descalço na rua, tinha contato com a natureza e ninguém estava doente toda hora, né? Claro que há exceções. Mas o que acontece? Aproveite aquilo que é de graça, aquilo que a natureza está nos dando, né? Se alimente bem, como eu falei. Melhore a questão das suas vitaminas, porque nós somos feitos de biologia, carne também, né? Às vezes a pessoa está em déficit de vitaminas, você precisa repor essas vitaminas, né? Minerais, vitaminas, tudo isso é importante para que você possa melhorar a sua clareza mental, melhorar suas emoções. Porque se você estiver em carência de vitaminas, isso vai afetar seu emocional. Se você não se alimentar bem, se você não dormir bem, é importante você dormir bem 7, 8 horas por dia. Outra coisa, relacionamentos positivos, grupo de apoio. Você está
envolvido com pessoas que te colocam para cima, pessoas que venham te motivar, pessoas que venham te apoiar. Então, relacionamentos positivos, você cuidar do seu corpo, cuidar da sua mente, cuidar das suas emoções e do seu ciclo de amizade. Ok? Tudo isso já vai te melhorar 1000% a questão da sua autoestima. Porque nós somos feitos de matéria também. Nós somos corpo, emoções e espírito. Então o que acontece? Hoje em dia, nós temos duas coisas importantíssimas. A distração e nós temos a oportunidade. O que é distração, Luciano? É aquilo que tira você do seu objetivo. E o que é oportunidade? Aquilo que te aproxima. Será que você não tem andado muito distraído, consumindo besteira nas redes sociais? Será que você não tem andado muito disperso? Tem pessoas que pegam o celular, passam 2, 3 horas no TikTok, vendo Reels no Instagram. São coisas que não te acrescentam em nada e você perde seu tempo. Ao invés de você colocar a sua energia, o seu foco naquilo que vem te dar ROI, retorno sobre investimento. Aquilo você tem que colocar a sua energia naquilo que dá retorno para você, né? Então existe a distração, que é aquilo que tira você do objetivo, e existe a oportunidade, aquilo que aproxima você do seu objetivo. Não é verdade? Então o que acontece? Um homem sábio, um homem sem visão, na verdade, é um homem sem futuro. O livro de Provérbios, Salomão, ele fala isso. Um homem sem visão é um homem sem futuro. Então nós temos que ter visão. Visão nada mais é do que crenças positivas sobre o futuro. Por isso que eu bato na tecla da autoestima. Nós temos que melhorar essa nossa autoestima. E para melhorar a nossa autoestima, nós temos que buscar ajuda, autoconhecimento, nós temos que buscar práticas terapêuticas, né? Então o que acontece? Eu já fui do time que achava que não precisava de fazer terapia, que não precisava a gente se desenvolver, que não precisava a gente estudar, se aperfeiçoar, sendo que a vida que nós temos é a medida daquilo que nós aceitamos. A vida que você tem hoje é aquilo que você aceita. Se você aceita qualquer coisa, a sua vida vai ser qualquer coisa. Mas quando você busca, quando você se compromete com você mesmo, não, preciso melhorar minhas emoções, eu preciso sair dessa ansiedade, eu preciso buscar ajuda. Quantas pessoas não morrem com o orgulho entalado na sua garganta, não é verdade? Não dão um braço a torcer. Ah, esse negócio de terapia é coisa de babaca, né? É coisa de mulher. Tanto que a busca maior por terapia é só por mulheres, né? Homem, muito difícil fazer terapia por causa da vaidade, do ego, né? Sendo que é importante a gente se autoconhecer. E a terapia é uma ferramenta de autoconhecimento. Então o que acontece? Nós temos uma dificuldade enorme de encarar os nossos medos. E a vida, ela não é a falta de medos. A vida é o seguinte, nós temos que ter a coragem de sentir esse medo e agir apesar desse medo, né? O contrário do medo não é você sair feito louco, não, pelo contrário. O contrário do medo é você agir apesar dele, porque o medo é uma consequência natural. Todos nós sentimos medo o tempo todo, né? Todos nós. Então, para você dar o primeiro passo, para a gente encarar os nossos medos, né? Nós temos que entender as nossas sombras, entender nossos defeitos, entender nossas limitações. É você agir apesar do medo. O medo de ousar, o medo de se comunicar. Tem pessoas que têm medo de fazer uma live dessa, por exemplo. O medo do julgamento. O que as pessoas vão falar para ela? Ah, você gaguejou e tal. Eu, por exemplo, prefiro muito mais fazer uma live dessa do que gravar um vídeo pro feed. Porque eu gosto de ter esse contato. Pessoas assistindo e compartilhando. Porque a experiência da vida real, a vida ela acontece aqui, ó, no ao vivo. Já dizia o Faustão, quem sabe faz ao vivo, não é? Então o que acontece? Eu gosto desse contato, prefiro muito mais o ao vivo do que o gravado. Bota uma câmera na frente, você trava, você começa a gaguejar. No ao vivo não. Apesar de você gaguejar, apesar de você se enrolar um pouco, mas é normal, né? Porque a vida é isso, não tem maquiagem, não tem filtro, é você cara a cara, não é?
Então, como exercício de hoje, recapitulando, hoje nós estamos na segunda aula sobre autoestima positiva. Amanhã nós faremos outra live a partir das 19, 19h15, 7, 7h15 da noite. Mais tarde, até 7h30, nós estaremos ao vivo aqui no Instagram. E nós iremos abrir um grupo no WhatsApp, porque eu vou fazer uma aula secreta no final dessa jornada, passando tarefas, passando um método para que você possa melhorar a sua comunicação interna, melhorar a sua autoestima, melhorar a gestão das suas emoções, melhorar o seu poder pessoal. Quantas pessoas não estão travadas por causa da timidez? Quantas pessoas não estão travadas por causa da baixa autoestima, ansiedade, depressão? Então, nós iremos no final dessas aulas, né, eu acredito que finalzinho do mês de junho, início do mês de julho, fazer um aulão no Zoom. E quem deseja participar, entrar no nosso grupo para saber mais detalhes sobre essa jornada da autoestima positiva, mande aí no meu direct. Eu quero participar. Você que está assistindo ao vivo, coloque eu quero e coloque o número do seu WhatsApp e colocar você no grupo da autoestima positiva. Porque o que acontece? Rubem Alves, ele tem uma frase que é muito interessante. Ele fala o seguinte, que a maior técnica de comunicação não é você falar, é você escutar melhor. É a escutatória, é a escuta ativa, é você prestar atenção no que a pessoa tem para falar. E o terapeuta é isso, é você se colocar no lugar de escuta, para você entender a outra pessoa, né? Tem pessoas que são ótimas para escutar as outras, tem outras que falam e atropelam a gente na nossa fala, né? Por quê? Falta treinar a escuta ativa, esse lugar de passividade, de você apenas escutar o que a pessoa tem para dizer, né? E quantas de nós não precisam muitas vezes apenas de desabafar, né? Teve uma amiga minha que chegou e falou o seguinte, cara, eu tô grávida, todo mundo tá me julgando, todo mundo tá me condenando porque eu engravidei, ela tinha 23 anos. E eu falei, massa, parabéns, que venha com saúde. Ela, nossa, você foi a única pessoa que não me criticou porque eu engravidei. Por quê? Eu, no lugar de terapeuta, nós temos a obrigação de escutar, sem julgar. Nós temos a obrigação de escutar as pessoas sem pré-julgamentos, né? E quantas pessoas não precisam muitas vezes que você apenas as escute. Só escute, não condene, não julgue, não é verdade? Porque para apontar o dedo para você, para te julgar, para te criticar, ó, parece os quilos. Mas pessoas para te ouvir, para te apoiar, para estar do seu lado, nas dificuldades, principalmente nas dificuldades, são poucos, né? Então essa é a nossa função, esse é o nosso objetivo, é fazer pessoas melhores, pessoas mais fortes emocionalmente. Você sair da fraqueza e ir para a força. Mas a força, a agressividade positiva. Existe a violência e existe a agressividade. Um homem que ele é violento, é um homem sem controle, é um animal maluco. Ele vai passar por cima de tudo e de todos. Mas o homem jamais ele pode perder a agressividade, que é o masculino, que é a força masculina dentro dele. É a força do confronto. Violência é uma coisa, agressividade é outra. Eu posso me comunicar aqui de maneira tenaz, de maneira forte, agressiva, para acordar você. É uma comunicação intencional. É uma comunicação fogo, uma comunicação objetiva para despertar você. Imagine, eu quero despertar você a força, a autoestima, que você melhore as suas emoções. Aí eu chego aqui fraquinho, sabe como é que é, né? Alexandre, Neide, Daniel, é desse jeito. Já imaginou? Então a comunicação ela precisa ser contundente, precisa ser forte, precisa ser agressiva, não violenta, mas agressiva, né? Porque é uma energia. Essas energias estão dentro da gente. A energia da água, do fogo, né? Da terra, do ar. Depois a gente vai se aprofundar mais nisso, falando sobre essas energias primordiais que está dentro de nós, né? E como você pode ativar essas energias também para melhorar as suas relações, melhorar as suas emoções, melhorar a sua escuta ativa, a sua escutatória, melhorar a relação de você com as pessoas à sua volta, no seu trabalho, nos seus relacionamentos afetivos,
enfim, porque a comunicação mais importante é a comunicação interna. E nessa jornada da autoestima positiva, a gente vai descobrir juntos como melhorar a sua autoestima. Acompanhe a gente amanhã nesse mesmo horário, aqui nesse mesmo canal, a partir de 7h da noite. Iremos entrar ao vivo falando sobre como melhorar a sua autoestima, dando ferramentas, trazendo luz, trazendo conhecimento e coisas práticas, coisas fáceis, né? Porque a linguagem da internet precisa ser fácil. Não adianta eu falar uma coisa que você não consiga entender. Então a gente tenta todas as formas digerir isso e trazer mastigadinho para você, para que você possa melhorar a sua autoestima e você possa melhorar a sua relação com você mesmo, que é o principal, e com as pessoas à sua volta. Fiquem com Deus, até a próxima. Compartilhe essa live com outras pessoas. E você que nos acompanhou até agora, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!